Olhe, eu vou lhe contar uma história, porque até agora a gente falou sobre as questões raciais, a gente falou sobre a mulher, eh, porque o diverso é o todo, né? O Isso, diverso é o todo. exato. Acho que essa é uma coisa muito interessante da gente registrar. Eu quero te contar uma história que foi a minha primeira experiência e quero que você, quero te pedir, porque ela abre muitas frentes do que Sim. você domina, que é do público LGBTQIA+. Eu acho que tem letras novas, então eu quero até pedir desculpas para a nossa audiência se eu não incluir aqui as letras novas. E a história, inclusive, passa por esse processo de aprendizado. A gente teve uma solicitação, uma vez, de um cliente. Ele ligou me perguntando assim: Você contrata pessoas trans? E eu confesso a você que a minha primeira resposta para ele foi mal-humorada. Porque eu disse: Rapaz, olha só, a gente contrata gente. Então, seja quem for gente. Uhum. E aí ele disse: Não, Fabiola, eu recebi a referência de vocês, que não tem problema, é porque é que é uma contratação difícil, a gente não pode divulgar e tal. Se sua empresa está disposta, eu disse, mas é claro, não tem a menor dúvida. E ele, enfim, caminhou para uma outra linha, porque ele tinha que fazer um preparo interno para receber esse profissional depois, era uma indústria. Mas, coincidentemente, logo depois, uma clínica de psiquiatria, uma clínica integrada, que iria atender o público trans, nos contratou para fazer essa seleção. E foi um grande desafio. Para mim e para minha equipe, foi de muito aprendizado, porque nós nunca tínhamos, e a primeira coisa que foi declarada é como é que eu vou anunciar essa vaga. Porque você sabe, como profissional da área, que todo anúncio que a gente faz está respaldado sob as questões jurídicas, legais. Você não pode discriminar. E na hora que eu digo eu vou contratar uma pessoa trans, como é que a gente atinge o público? Será que eu não vou ter? Porque é surreal, mas a gente tem que pensar nas coisas insanas que a gente ouve. Mas por que ou alguém hétero vai me dizer por que você está contratando uma pessoa trans e não me contrata e eu estou me discriminando? Não! Mas daqui que você contextualize isso. Dois fatores foram marcantes para mim nesse processo, fora o aprendizado. Nós contamos com o apoio do Marcelo, do GGB na época, que nos apoiou para a gente ingressar nos grupos de WhatsApp, para a gente usar os sites, fazer uma comunicação direcionada para o público. Eu conheci histórias devastadoras do que essas pessoas passam para ingressar no mercado formal de trabalho, os que conseguem ingressar. E os depoimentos, a pessoa que nós contratamos, a mulher que nós contratamos, a mulher trans, ela dizia: Eu imaginava até então que eu ia morrer numa calçada. E isso foi muito forte para a gente. Mas o que mais me marcou foi a minha tentativa de inserir esses profissionais, porque uma foi contratada, mas a gente identificou 4 ou 5 talentos ali no processo. E a resistência das pessoas e das empresas, dos clientes que nós tínhamos de menor porte, de médio porte, de absorver profissionais qualificados. O que a gente faz com essa pauta, Rê? Bom, a primeira coisa, eu acho a grande porta de entrada são os processos seletivos. Eu acho que é o lugar mais desafiador, porque é exatamente isso que você trouxe. Então vamos lá, vamos começar. Você trouxe muitas coisas Eu super lhe disse que era um importantes. monte de coisa. A primeira delas é essa questão da igualdade. Então, o que são ações de promoção da igualdade? Isso é uma pauta importante da gente conhecer, que são vagas afirmativas. Então, não existe esse discurso de discriminação para você ter vagas afirmativas. Isso é reparação. Perfeito. Isso é promoção da igualdade. Por quê? Numa seleção aberta, numa seleção livre, essas pessoas muito provavelmente não serão escolhidas. Isso que você traz remete àquele caso polêmico da Magazine Luiza? Exatamente. Perfeito. Então, eles tiveram que responder, inclusive, processos. Sim. Então, se você... Uma das coisas que tem no ESG é a governança e a gestão de riscos. E a gente, dentro das organizações, considera um risco. Então, o que é gestão de risco? É você minimizar todos os potenciais de você ser exposto, Claro. né? A riscos e a denúncias e uma série de coisas, Perfeito. inclusive ações judiciais. E tudo que é relacionado, obviamente, a prejuízo. Só que é este lugar de posicionamento, esse lugar que a gente ainda volta atrás, né? Eu fiz uma formação recente, uma certificação internacional sobre negócios conscientes. Ótimo. Então, um pressuposto desse negócio ser consciente é que você tenha um propósito claro,
objetivo e que você tenha uma cultura que seja inclusiva. Perfeito. Uma cultura consciente pressupõe de que existe esse lugar de posicionamento. E se isso não tiver na pauta estratégica, se o discurso da sustentabilidade, o discurso dessa gestão, dessa forma de fazer governança, não estiver incorporada na cultura, a gente vai seguir enfrentando os mesmos desafios. É para constar. É um detalhe. Né? Então, recrutamento e seleção é a ponta. Então, esse caminho, você trouxe uma coisa, a gente precisa fazer um trabalho antes interno. Importantíssimo, fundamental, se você já tem isso como um pré-requisito. Essa empresa que tem uma cultura mais consciente e que já tem esse lugar da sustentabilidade na pauta estratégica, isso é só uma extensão da política, do incorporamento dessa transição que é necessária de ser feita. Porque isso não é o padrão. Isso não é o modus operandi natural e que funciona, e que dá resultado, que está nesse ambiente que não oferece riscos a princípio. Perfeito. Então, se posicionar é o primeiro lugar. Então, mais uma vez, está na ponta. Então, vamos trazer de como funciona. Vamos começar do beabá mesmo. O primeiro lugar, eu acredito, fazer internamente, mundo ideal. Segundo, traga essa pessoa. Essa pessoa vai ser o melhor aprendizado que você vai ter, para o desenvolvimento para que isso aconteça. Ou seja, você está me dizendo para a gente dizer para os nossos empresários e empresárias, independente de você ter tudo prontinho, perfeito, traga. Não existe esse ambiente. Se você acredita, perfeito. traga. Porque você lida com pessoas, mas eu não estou pronto para ainda, não é o momento. Pronto. O momento é agora. Sim. Tem um místico indiano que eu gosto muito da literatura dele, do Kafui Kabi, que ele diz, onde quer que você esteja, aí é o ponto de partida. Exatamente. É isso. Perfeito. Essa é a sua primeira recomendação. Exatamente. Legal. Primeira recomendação. A segunda é que tanto quem faz o recrutamento, seja o RH, seja a ARTA, né, que é esse lugar que faz isso com cuidado, isso precisa acontecer. Esse cuidado precisa acontecer, como você disse, é o cuidado com a pessoa humana que está ali. Vou trazer também, dividir uma experiência. Uma pessoa trans, uma mulher trans, com uma alta passibilidade. O que é passibilidade? Aquela pessoa que você olha e não identifica que ela é uma pessoa trans. Isso já é uma violência, né? Você ter a passibilidade já é uma violência, porque é o quê? Lembra da imagem evolutiva do ser humano? Claro, perfeito. Então, você está se assemelhando à imagem que está dentro do padrão. Sim. Né? Heteronormativa, binária, entre homem e mulher de gênero. Então, isso já é uma violência, né? Mas, porque quem não está? Como é que fica? Então, esse lugar, eu ouvi de uma profissional também, extremamente qualificada, com experiência, dentro de uma multinacional que pede demissão. E quando ela não usou esses termos, mas ela foi muito objetiva comigo, né? Porque ela depois passou pela Pontos e ela me disse assim, Rê, eu prefiro voltar para a pista porque lá é um ambiente mais seguro do que um ambiente organizacional. Quando eu ouvi isso foi de um impacto tão grande, e a gente está falando de uma população que tem uma expectativa de vida de 35 anos, isso não tinha nem da idade média para qualquer ser humano. Nossa, e a cada 19 horas, uma pessoa LGBTQIA+ é assassinada no Brasil. E para ela, que tinha todos os requisitos do que uma empresa espera, ela sentia a pista, um ambiente mais seguro, porque era um lugar onde ela tinha pertencimento, um lugar onde ela dominava as violências e tinha estabelecido um modus operandi onde ela conseguia se manter viva, como você falou anteriormente na experiência que você trouxe. E a gente está falando também de uma população que 95% recorre à prostituição por falta de outra opção do mercado de trabalho. Então, quando a gente fala, de novo, por que precisa de vaga afirmativa? Agora, a gente precisa cuidar e proteger essas pessoas, porque senão elas não vão ficar. Na Pontos Diversos, que é uma organização, né, que eu fui cofundadora, né, e estou nesse lugar de espaço social, né, a gente tem muito cuidado, que a gente trabalha com jovens aprendizes, a gente trabalha com esse espaço de trainee de primeira experiência. Então, quando a gente está falando das vulnerabilidades, elas são interseccionadas. As pessoas que estão na condição, que são vulnerabilizadas, elas não são vulneráveis, elas foram vulnerabilizadas. Assim como não existem escravos, eles são escravizados. Né? Então, é uma condição que não foi uma escolha delas, é uma condição foi Isso, exatamente. De falta de garantia de direitos. Então, ela não entra numa concorrência livre de mercado. Não.
Ela não empreende porque ela tem a veia empreendedora, é por necessidade, porque não existe um outro espaço onde elas caibam. Não existe vaga de uma meritocracia. Ela não vai ter os mesmos requisitos, ela não vai ser olhada nesse mesmo lugar. E a gente precisa proporcionar que as empresas e que o mundo do trabalho e que a via tradicional de sustentabilidade da pessoa não seja mais um ambiente violento e excludente. Porque senão você rompe com toda a possibilidade dela não ir para a criminalidade, por exemplo. Por falta de opção ou por ser um ambiente onde é possível, onde ela se enxerga. Quando a gente ouve, por que as empresas não são lugares de pertencimento para pessoas que estão fora desse marcador social identitário? Por que as empresas têm muita dificuldade de encontrar pessoas com deficiência qualificadas, de encontrar pessoas transqualificadas? Existe muita gente qualificada. Agora, essas pessoas, quanto mais qualificadas elas vão optar por não estar nesses ambientes que são excludentes, Sim. que são violentos. Quando a gente fala de segurança psicológica, a gente fala isso para todos. Mas existe um marcador social identitário que as violências são muito maiores. E isso afasta. Quem quer estar no lugar? E aí, de novo, a sensação de inadequação. E o sistema coloca a pessoa como ela sendo errada. É ela que não pertence, assim como eu me senti, sendo que eu tenho todos os acessos, eu tinha todos esses acessos e fui impactada por esse lugar de não pertencimento. Por não estar em um lugar alinhado ao meu propósito. A minha condição de ser quem eu sou, de estar onde estou, né? Como Exatamente. diz nossa maravilhosa Rita Lee, que nos deixou recentemente, sobre esse lugar empoderado da mulher. Porque a gente está falando de uma construção social muito recente. Então, fundamental, tanto para quem vai fazer o processo seletivo, como das primeiras entradas de recrutamento e seleção, de integração, é olhar para esse ambiente. Se ele não for outra máxima que existe, né, da ONU, e que isso é desdobrado em grandes organizações como a Plan International, que eles trazem sobre esse lugar das meninas. Se o ambiente for bom para meninas, vai ser bom para todos. Que legal. Então, sobre isso. Se ele for bom para todas as pessoas, se as pessoas conseguem ser quem elas são nos ambientes, se esse ambiente oferece um espaço de segurança psicológica para essas pessoas com marcadores sociais identitários, esse ambiente vai ser bom para todos. E qual é a grande máxima da diversidade? Que essas pessoas, sendo quem são, elas exercem a sua melhor versão, elas fazem melhores entregas, elas são mais produtivas, elas enxergam possibilidades e melhores alternativas para solucionar os problemas, ou seja, quando a gente fala de inovação, a gente está falando sobre esse olhar. Eu ia falar sobre isso, os modelos mentais, que são completamente distintos e complementares e que juntos caminham para uma entrega diferenciada. Então, ora, se tudo que a gente ouve sobre gestão de pessoas, né? Se tudo que a gente ouve sobre talentos, sobre esse lugar de inovação, de tecnologia, a gente está falando de uma equipe diversa, de potencializar ambientes corporativos simplesmente que caibam todas as pessoas. E se o discurso, se a via de discurso, se a via de acesso é a produtividade, a lucratividade, os resultados, é exatamente isso que se espera.